porque eu vou começar um processo de transformação agora, pelo próprio Espírito Santo. Amém? Pode tomar o seu lugar? Seminário Compromisso. Ai, gente, olha só que homem lindo, gente. Deus foi bom comigo, hein? Você sabe, irmãos, Seminário Compromisso a gente sempre colocou como o tema principal desse seminário o jeito bíblico de amar. Mas agora a gente acrescentou uma palavra a mais, Getúlio. O Seminário Compromisso hoje é o jeito bíblico e inteligente de amar. Só quem é sábio quer viver esse padrão de santidade. Só quem tem sabedoria vindo do alto consegue viver esse jeito de se relacionar que a palavra do Senhor nos ensina. Antes de você escolher alguém, talvez você escreva várias frases que vão nortear a sua vida a partir de hoje. A primeira que eu quero que você preste atenção é que antes de você escolher alguém, aprenda a ser alguém segundo o coração de Deus. A maioria dos jovens ficam procurando uma pessoa para se relacionar, mas eles não se transformam na pessoa certa, nos padrões de Deus, de acordo com o coração de Deus. Então Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse seminário, que não é o seminário mais frequentado da igreja, mas é o que eu mais amo, e eu sempre digo isso, é o meu xodó, é o meu ursinho de estimação. Você talvez tenha vindo aqui para conhecer alguém, para procurar alguém, mas você já começou errado se essa foi a sua intenção, porque o Senhor, Ele não quer que você escolha alguém, mas que você seja alguém segundo o coração dEle. Então, esse seminário vai fazer uma transformação na sua vida. Esse seminário vai moldar a sua vida. Eu estou há mais de 20 anos, como os pastores falaram aqui no início. Esse ano faz 21 anos que eu prego sobre compromisso. 21 anos. Quem aqui tem menos de 21 anos? Levanta a mão bem alta assim, faz assim, ó. Antes de você nascer, eu já falava disso. E sabe o que é mais incrível nisso? É que Deus já sabia que Ele iria trazer você para o meu rebanho, para o rebanho dEle, para o meu pastoreio, porque Ele quer que você viva essa mesma visão que Ele colocou no nosso coração há 21 anos atrás. Você não está nessa igreja por acaso, você está aqui porque é aqui que o Senhor vai alinhar a sua vida. Eu quero que você saiba que o desejo de Deus é que você seja totalmente transformado e formatado nesse seminário. O Senhor, Ele vai formatar. Olha aí o privilégio ainda de ter aqui minha neta, já sendo ministrada. Primeiro culto que ela entra, tinha que ser aqui mesmo, viu, Mimirro? Primeiro culto que a Sarinha frequenta, um seminário de santidade, de compromisso, porque ela é santa. Eu profetizo isso. Presta atenção. Deus vai começar agora a formatar você. Deus vai começar agora a moldar você. Agora você vai começar a passar por uma metamorfose santa. Porque Deus vai transformar você de um jeito que você não vai se reconhecer mais. Diga amém. Você não vai se reconhecer mais. Vai ser algo tão transformador que a tua vida a partir de hoje, ela vai ter uma outra essência, um outro DNA. Você vai ter uma outra visão do que Deus quer a teu respeito. Que você seja tão moldado em um padrão de santidade que não se enquadre mais ao padrão do mundo. O meu desejo é esse, que a roupa que você vestia antes de entrar nesse seminário não te caiba mais. Que a partir de hoje você precise colocar novas vestes. E essas novas vestes têm um nome: veste de santidade. Nós vivemos em uma geração que transformou o amor em desejo. Uma geração em que o compromisso é opção. E eu estou aqui para te dizer, compromisso não é opção. Compromisso, ao meu ver, é o único jeito bíblico de se amar. Mas esse mundo, ele prega que amor é desejo. Eu tenho vontade, eu vou fazer o que a minha vontade manda. Isso se enquadra
a quem não é de Deus. Porque quem entregou a sua vida a Jesus, ela não vive, essa pessoa não vive mais por ela, mas ela vive por Cristo. Ela não tem mais decisões de acordo com o que ela sente, deseja ou pensa. Agora é Cristo que vive nela. Tudo que ela vai fazer, ela só faz o que Cristo, Dani, manda. Você não vai ter mais poder sobre tua vida, Dani, tão pequeno do jeito que é, mas é Cristo que vai agir através de você e vai nortear você. Então, irmão, já começa aqui um ensinamento, um princípio. Desculpa, se você é cristão de verdade, você precisa se enquadrar ao padrão de cristianismo que a Bíblia prega. E a Bíblia não fala de moralidade, de desejos carnais, e não aprova isso. Mas a Bíblia diz que você não pode causar no irmão um desejo que você não possa suprir. A Bíblia fala de compromisso não com essas letras, mas fala mais de compromisso do que você imagina. As redes sociais, elas nos vendem um relacionamento instantâneo, mas Deus continua oferecendo histórias com propósitos. O seu relacionamento não vai durar alguns meses ou alguns anos, mas o teu relacionamento vai ser duradouro até que a morte o separe. Porque o teu relacionamento tem que ter um propósito, e o propósito do teu relacionamento tem que ser divino e não carnal. E é fácil, pastora? Claro que não. Por isso que o compromisso tem uma proposta radical. Porque não é fácil, não é fácil. Existe namoro santo? Quem sou eu para dizer que não? Mas dificilmente você não vai pecar num namoro santo, porque vai acender desejos e você vai alimentar desejos que você não vai poder suprir se você for santo mesmo. E até onde você vai aguentar? Por que você vai ficar dando mão para o diabo? Se ele fica ao teu derredor, bramando como um leão, tentando te tragar. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. O amor verdadeiro, ele não nasce de carência, mas de plenitude. Você consegue amar de verdade quando você não está vivendo um tempo, Cleitinho, de carência. Mas sabe quando você vai viver o melhor tempo da tua vida e quando você vai experimentar algo que você não experimentou até hoje, que é um amor de verdade? Quando você estiver vivendo a plenitude de Deus na sua vida. Aí chegou a hora certa, porque você se transformou na pessoa certa. Não é um caminho para preencher um vazio. O amor verdadeiro não é isso, mas é um transbordar de quem já está cheio de Deus. Olha o que diz esse slide. Não sei se deu certo de fazer. O slide 2. A pressa do mundo forma casais. A direção de Deus forma alianças. Eu vou repetir. A pressa do mundo, você está aí que não quer esperar, quer fazer o que você deseja, você vai formar um casal. Mas a direção de Deus forma alianças eternas. Pergunta, o que você quer para a tua vida? Um casal ou uma aliança? Para entender a visão do compromisso, você precisa reconhecer que não há vida cristã sem comprometimento. Eu não tenho como falar de vida cristã, de princípios cristãos, sem falar de sacrifício, sem falar de renúncia, sem falar de comprometimento, porque tudo fora disso não é cristianismo, gente. Claro que é gostoso namorar, claro que é mais gostoso namorar, claro que é o que todos aqui gostariam de fazer, mas você não é todo mundo. O que Deus tem para você é o que o Natan e a Natália acabaram de falar aqui. Vai mais fundo, faz além. Porque o propósito e o ministério que Deus tem para você, você não foi escolhido por Deus para ser um crente comum. Você foi escolhido por Deus para ser um crente, um jovem extraordinariamente santo. Para ser totalmente diferente.
Porque o mundo gosta de revolucionadores. O mundo gosta de pessoas diferentes. Porque de comum o mundo está cheio. E você vai ser só mais um. Não há vida cristã sem comprometimento. Hoje nós queremos mergulhar em 3 níveis de comprometimento. Primeiro, comprometimento com Deus. Antes de amar alguém, ame a Deus de todo o teu coração. Quem aqui, não precisa levantar a mão, mas quem aqui está amando? Estou amando. Ó, você olha, os coraçõezinhos até explodem. Antes de você amar alguém, ame a Deus acima de todas as coisas. Porque se você tiver um comprometimento com Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, se for necessário, você renuncia a esse amor. O que é pesado demais você fazer por Deus? Pastor, é fácil para você falar. Não, eu fiz isso. Eu estava noiva do pastor, apaixonada por ele. Muitos aqui conhecem essa história. Apaixonada por ele, noiva para casar. O homem da minha vida, o homem da minha juventude. Quando eu me reencontrei com Deus. E eu tirei essa aliança, o pastor quer trocar, mas eu não deixo, porque ela tem uma simbologia tão grande para mim. E ele falou, eu falei para ele, entreguei a aliança e falei, hoje eu estou terminando o nosso relacionamento. Ele falou, você está doida? Eu falei, não estou doida. Porque entre você e Deus, eu escolho Deus. Entre ter um comprometimento contigo e com meu Deus, eu tenho com meu Deus e você é um ímpio. Os teus sonhos não são os mesmos que os meus. Você não crê no mesmo Deus que eu. Você não vive as mesmas coisas que eu quero viver. Eu não quero ter um filho. Eu não quero ver meus filhos na dúvida entre vir para a igreja ou para qualquer outra balada da vida. Eu quero um homem com princípios e eu escolho Deus. Porque se eu tiver um compromisso com Deus, eu sei que Ele vai me dar um compromissado abençoado. E ele, naquele momento, não entendeu nada, pegou minha aliança. No domingo seguinte eu estava na igreja, Vida Nova, com bancos de madeira, super tradicional, que nem bateria tinha. E ele foi atrás de mim. E ele disse o seguinte: eu quero amar a Deus. Tudo bem que eu estou vindo com a intenção errada, eu estou vindo por amor a você. Mas se esse Deus existe, que eu passe a amá-lo também. No segundo domingo ele foi aos prantos, chorando, entregou a vida a Jesus. E desde então, ele se transformou num homem de Deus. Pastor, isso não é muito arriscado? Sim. Se aconselha isso para alguém? Se você fizer a mesma coisa que eu, sim. Porque eu entreguei meu Isaac. E ele teve que dar frutos de arrependimento. Ele teve que provar que ele não estava ali só por amor a mim. E eu estava disposta 100%, eu não tinha dúvidas de que eu iria terminar completamente aquele relacionamento. Porque primeiro o comprometimento que você precisa ter tem que ser com Deus. Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque vão chegar os anos dos quais você vai dizer: não tenho neles contentamento. Se você não priorizar o teu comprometimento com Deus em primeiro lugar, enquanto você é jovem, você vai viver uma vida descontente, frustrada, destruída. Isso não é maldição, é porque ou você tem Deus como pai, ou você tem Satanás como sogro. Você escolhe com quem você vai casar. Antes de qualquer relacionamento dar certo, o relacionamento com Deus precisa estar firmado. Você precisa estar comprometida com Deus, comprometido com Deus, pois sem comprometimento com Deus não há vida de santidade. Você vai se tornar uma presa tão fácil do diabo que você não vai conseguir mais viver de acordo com os padrões da palavra. E sabe o que vai acontecer, irmãos? E talvez isso já esteja acontecendo com muitos aqui.
o espírito do argumento do inferno. A gente está vivendo uma geração chamada geração do relativismo. Tudo é relativo. Será? Eu concordo em partes. Eu acho que existe outra forma também. É relativo. Cuidado com quem está formatando a tua mente. A Bíblia diz que a tua palavra é sim, sim, não, não. O que provém disso é do maligno. O texto de João 6,66 que eu comecei orando diz que se você não for capaz de comer da carne e beber do sangue, ou seja, participar do sacrifício, da renúncia que Jesus fez, você não tem parte com Ele. Você está se enganando e deixando o diabo te enganar. Você precisa estar comprometido com Deus. Senão, você vai começar a andar nos padrões de Satanás do mundo e não mais nos padrões da palavra. Mateus 6,33, o texto preferido do pastor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o que, irmãos? O varão. Buscai, pois, em primeiro lugar o homem da minha vida. Agora eu já estou apaixonado. Não, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que a gente busca nesse mundo vai ser acrescentado a você com plenitude. Não se trata de esperar por alguém perfeito, mas de ser alguém curado que ama a Deus acima de todas as coisas. E você sabe qual é o maior nível de renúncia que um jovem pode ter? Renunciar a relacionamentos errados. É a maior prova de amor por Deus que você pode dar a Deus, de que verdadeiramente você o ama, é você abrir mão de um relacionamento que você sabe que você está forçando a barra, que não é o que Deus gostaria para você. Pergunta: você faz parte da multidão de João 6,66? Que diante dessa palavra foi saindo de mansinho, porque dura essa palavra? Ou você diz: para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu renuncio a qualquer coisa, porque o primeiro comprometimento que eu tenho é com o Senhor. E eu creio que Ele vai me dar o melhor, mesmo que o melhor hoje me pareça eu sei que é ruim. Eu renuncio, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor. Um exemplo aqui é Rebeca, em Gênesis 24. Rebeca, ela buscava ao Senhor em primeiro lugar e o seu reino. Ela foi encontrada servindo, ela estava ocupada, vivendo o propósito dele. E o que você tem feito nesse tempo da sua juventude? Você está envolvido com as coisas de Deus? Você está buscando ao Senhor, servindo ao Senhor? Rebeca não estava procurando um par. E foi ali, no lugar da obediência, que Deus conectou Rebeca ao filho da promessa. Irmã, para as meninas, cuidado. Porque talvez o diabo esteja colocando uma cilada no teu caminho. Porque o que Deus já preparou para você é o filho da promessa. É um homem que vai te tratar como uma princesa. É um homem de Deus, um homem com princípios. Mas o diabo está colocando um lobo com pele de cordeiro. Meninos, cuidado, porque talvez a tua Rebeca esteja tão perto de chegar, mas você está tão envolvido com as Dalilas que vai perder a promessa de Deus para a tua vida. Quem encontra Deus primeiro, presta atenção nisso. Quem encontra Deus primeiro não se perde tentando encontrar alguém depois. Quem encontra Deus em primeiro lugar não vai se perder no caminho procurando alguém depois. Segundo nível de comprometimento é o comprometimento com a santidade. Então, o primeiro é comprometimento com quem, irmãos? Hein, jovem? Vocês estão vivos? Hã? Tá? Primeiro, Lorenzo, primeiro nível de comprometimento com Deus. Eu estou comprometido com Deus. Segundo nível de comprometimento, com a santidade. Viver separado do mundo
é escolher o amor de verdade. Quando você é santo, separado do mundo, você está escolhendo por um amor de verdade, não fake, não uma ilusão, não um relacionamento doente, que te faz ficar doente, porque é o que aconteceu com Aminon e Tamar, e é a palavra mais linda que eu acho nos seminários compromissos, que nós não vamos dar nesse seminário, mas Aminon e Tamar, ele se adoeceu de amor. Se você está doente de amor, isso não é amor, porque Deus não vai te colocar doença. Amor verdadeiro tem paz, amor verdadeiro tem Deus. E o que aconteceu com Aminon e Tamar? Depois que ele conseguiu o que ele queria, ele teve uma forte aversão dela, maior do que a paixão que ele sentia. Cuidado para não perder o que você tem de melhor com nenhuma enviada do inferno. Se comprometa com a santidade. Ser santo é ser separado, é reconhecer que temos desejos da carne, mas esses desejos estão submetidos ao domínio do Espírito que nos governa. Pergunta: quem governa você? Tua carne, que está aí borbulhando de desejos, ou o Espírito de Deus? Se você tiver primeiro compromisso com Deus, você vai ter compromisso com a santidade. Olha o que diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não se enquadre com os padrões desse mundo. Seja santo. Tenha compromisso com a santidade, com o padrão de Deus. A cultura atual romantiza o ficar, o namorar, o experimentar sem compromisso, e troca aliança por atração. Mas o reino nos chama a santidade não como repressão, como a maioria dos jovens acham. Compromisso é repressão. Eu não posso nada, vocês estão me tolindo, vocês estão me proibindo. Compromisso não é proibição. Compromisso é proteção. Quem vive o compromisso está sendo protegido de imoralidade, de pecados, de tristeza, de fracassos. Presta atenção nessa frase. Santidade é o escudo que guarda os nossos relacionamentos da dor desnecessária. Compromisso é o escudo que te protege de dores que você não precisa sofrer. Você não precisa passar por aquilo. 1 Tessalonicenses 4:3 diz o seguinte: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus deseja que você se santifique, que você seja santo. Exemplo de santidade, de compromisso com santidade, José. Mesmo longe da sua casa, José, ele manteve sua integridade diante de Deus. Ele entendeu que compromisso com Deus vale mais do que prazeres momentâneos. Ele tinha um compromisso com santidade. Pergunta: você é crente mesmo? Você é crente de verdade? Você dura agora, hein? Não precisa responder. Porque se você for crente de verdade, você não precisa falar. A sua vida mostra. Suas atitudes mostram. Presta atenção nessa frase. Santidade não é sobre regras, é sobre valor. Quem se guarda, se honra. Quem espera, confia. E quem obedece, constrói. Santidade é outro nível, gente. É outro nível de relacionamento. São padrões celestiais, não são terrenos. Sabe por quê? Porque só entende a palavra quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito Santo entende a palavra e vive o padrão do céu. Quem não tem Jesus como prioridade na sua vida, o reino como prioridade na sua vida, tem dificuldade de viver o padrão do céu.
Só que é impossível se manter santo desejando se relacionar com quem é impuro. A teoria do relativismo aqui vai levar muitos jovens para o inferno. Mas não vocês, em nome de Jesus. Porque essa igreja, ela vai continuar pregando. A verdade doa a quem doer. Pastora, é possível beijar e não sentir nada. Eu posso namorar, porque eu quero beijar. E eu beijo e não sinto nada. Gente, eu fui feita de outra matéria. Porque quando eu beijo, filho, é para ir para os finalmente. Vamos lá. Porque sexo, olha só, todo sexo começa com beijo. Todo sexo que não começa com beijo é prostituição. Porque prostituta não beija na boca, ou não beijava, não sei se hoje elas... hoje todo mundo beija, né? Porque hoje dá para todo mundo, não é mais prostituição. Você não se considera prostituto e sai com todo mundo. Ou seja, eu acho que até essa profissão, ser prostituto, deve estar em baixa, né? Porque você não precisa mais pagar, tem de graça, do jeito que você quiser no mundo. Mas os prostitutos profissionais, não sei se continuam assim, eles não beijam na boca. Você sabia, jovem? Por que uma prostituta não beija na boca? Porque se ela beijar na boca, ela arrisca ter relacionamento emocional. Porque o beijo traz para você uma ligação de alma, de prazer, de sentimento, de amor. Não é só sexo. O beijo te leva a algo mais. Então não tem como, ao meu ver, você beijar e não sentir nada. A não ser que, meu Deus do céu, que geração é essa? Como que um menino beija e não fica com o pinto duro, gente? Isso é real, não é brincadeira. E o que ele vai fazer? Ô abençoada santa, se você só vai beijar e vai manter um relacionamento santo, ele vai chegar na casa dele e pensar em você. E ele vai se masturbar pensando em você. E você vai causar nele um pecado. E você também vai estar pecando. Oh, terra. Isso é relacionamento que eu conheço. Daí para pior. Dá para ter um namoro santo? Me prova. Me prova que você chega na tua casa, toma banho gelado e está tudo bem. Quando o morto levanta, ele vai cumprir o propósito dele. Sozinho ou acompanhado. E você, lindinha, tão princesa de Jesus, é só um beijinho. E o beijinho vai descendo para o pescoço. E as mãos começam daqui a pouco a criar vida. E quando você viu, você já não tem o que o mundo deseja. Não tem como viver o padrão dos céus querendo ter um relacionamento como a terra vive. Não tem como. Mas pastora, eu não quero. Ok, graças a Deus que Deus quis. Graças a Deus que Jesus quis renunciar tudo por você. Graças a Deus que Ele não colocou limites para ser o seu Salvador. É pecado causar ao próximo que você não pode suprir. A última frase desse tópico e a gente vai para o final. Santidade não é dizer não ao prazer. Santidade é dizer sim ao propósito. Só diz não ao prazer quem não tem propósito de vida. Quem tem propósito de vida diz não a qualquer coisa por amor a esse propósito. Se você sabe pelo qual você foi nascido, se você sabe que Deus te escolheu para algo grande, então renuncie a qualquer coisa e diga não ao prazer, mas não diga não ao propósito. E o último, comprometimento, nível de comprometimento. O primeiro, comprometimento com
O segundo, comprometimento com a santidade. E o terceiro, comprometimento com o outro. Entre parênteses, quando chegar o tempo de Deus, você vai ter um compromisso com a outra pessoa. Você vai ser comprometido com a outra pessoa. Assim como o Natan. Gente, é lindo ver. Eu e a pastora Karina estávamos ali babando. Eu conheço esses jovens há muito tempo. Conheci a Nath quando você tinha quantos anos, Nath? 15 anos. E ver o nível de renúncia que essa jovem teve. Porque eu sei, o nível de renúncia familiar. A solidão que ela passou, as guerras que ela passou, sendo que só ela da família permaneceu, a escolha que ela teve por tantas pessoas, e ela viu isso no seu convívio, mas ela decidiu ter compromisso com Deus, com a santidade. Deus deu a ela um príncipe, e quando chegou o Natan, ela passou a ter um compromisso com ele, e ele com ela. Desculpa a dureza das minhas palavras, mas se você ama mesmo essa moça que se chama de Deus, por que você não se guarda para ela? Por que você não espera? Por que você não tem um compromisso com ela de não a tocar, de não defraudá-la? Por quê? Porque na realidade você não tem compromisso com o outro, você tem compromisso com os seus desejos. Você mente, dizendo que você a ama e faz qualquer coisa por ela. Mentira! Então a proteja, se guarde, cuide dela e deixe ela subir no altar como uma filha do Deus vivo, como uma filha do rei, sem você defraudá-la. Mas o que tem um beijo, pastora? Se guarde, tenha compromisso com ela. O que representa para você 1 ou 2 anos respeitando de toda forma, a forma mais radical do mundo, a pessoa que você ama? E sabe o que acontece, irmãos? Desculpa dizer isso, mas a maioria dos jovens que tem muito fogo solteiro, quando casa, não faz nem sexo mais. A gente tem que ficar dando discipulado, porque ela não quer dar mais. Ele também está desesperado e ela não quer dar, mas solteira? Porque o relacionamento foi deturpado, corrompido, perdeu a santidade. Aí precisa vir um milagre de Deus, uma restauração de Deus. Pergunta, qual o nível de amor que você tem por essa pessoa? Se você a ama de verdade, se você o ama de verdade, por que você não espera? É difícil. Jacó esperou por Raquel 7 anos, e a declaração dele foi como poucos anos pelo tanto que eu a amava. Cuidado com as provas de amor, viu, irmã? Viu, jovem? Cuidado com as provas de amor. Esses meninos aí são tudo tarado. Tem essa cara de santo, tudo taradinho. Vocês não imaginam o que eles pensam longe de vocês. O que eles querem fazer com vocês. Ainda bem que você está casado já, Rodrigo. Você precisa ter o último nível de comprometimento. Quem tem comprometimento com Deus, quem tem comprometimento com a santidade, tem comprometimento um com o outro. Tem comprometimento um com o outro. Amor é aliança, não aventura. Andarão, olha o que diz Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como que você pode andar com uma pessoa e achar que aquele relacionamento é de Deus se vocês não compactuam com os mesmos pensamentos? Porque com certeza tem menina aqui que quer viver o compromisso e o menino não quer. E tem homem querendo viver o compromisso e a abençoada não deixa. Ei, olha o que diz o texto de Amós. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Se vocês servem ao mesmo Deus, o mesmo Espírito que está falando com ele, está falando com ela agora. É o mesmo Espírito, é o mesmo propósito, são os mesmos sonhos, os mesmos projetos. Relacionamento saudável começa em Deus, não na carência.
Olha para o irmão que está ao teu lado, vê se ele está carente. Se ele estiver carente, ele está no perigo. Está no perigo. Meu Deus. Relacionamento com Deus não pode ser baseado em carência. O amor verdadeiro não se constrói apenas com sentimentos, mas com propósito, com valores e com direção espiritual. Olha esse texto que legal, irmãos. Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, versículo 4. Não despertem o amor antes do tempo certo. Não desperte o amor antes do tempo. Adolescentes que aqui estão, não é tempo de você pensar em compromisso. É tempo de você estudar, é tempo de você procurar uma profissão, é tempo de você amadurecer. Não tem dinheiro nem para pagar um cachorro quente, mas quer beijar. Só porque o grugurumilo australiano tem pelo agora. O que é isso? Não adianta de nada. Não despertem o amor antes do tempo certo. Orar antes de se envolver, buscar alinhamento espiritual e respeitar os processos são sinais de maturidade. E eu termino essa palavra nessa noite mostrando a vocês como que funciona o compromisso. Pastora, tudo bem, já entendi. Mas então como é que funciona o compromisso? Fácil. Primeiro passo: compromisso começa com amizade. Você está interessado em alguém? Seja amigo dessa pessoa. Seja o melhor amigo dessa pessoa. Porque as coisas passam, as coisas caem, mas a amizade fica. Para quem entendeu? O fogo acalma, mas a amizade permanece. Está interessado em alguém? Nós não somos contra o compromisso, o relacionamento. Aliás, eu fico aqui de cupido. Gente, você já viu tal? Chamei uma ali no corredor agora. Deixa eu te falar de uma pessoa. Quem, pastora? Começa com que letra? A gente fica fazendo os miais da vida. Porque nós desejamos que vocês se relacionem no tempo certo. Mas primeiro começa com amizade. Amizade, conhecer os sonhos, propósitos, anseios do outro, se são compatíveis com os seus. Como que você vai querer primeiro ver se ela beija bem, se primeiro você não sabe se ela tem os mesmos sonhos que você? Se ela, mas se não, a química não bater? E se eu casar e não der, e ela não beija bem? Bonitão, se você é tão bom assim, ensina ela. Ensina ela. Mas geralmente quem fala isso é porque beija mal pra caramba, então nem liga. Você precisa entender que todo relacionamento saudável começa com uma linda amizade. Depois da amizade, orar e pedir confirmação de Deus, dos pais e dos líderes. Isso é compromisso. O que não vem nesse processo não é compromisso. Essa história de ficar subindo no altar 2 meses antes de casar, para santificar seu relacionamento, desculpa, graças a Deus que você decidiu 2 meses antes. Mas não vem subir no altar para ser modelo para uma geração. Para subir nesse altar aqui e colocar uma aliança no dedo, tem que ser capaz de falar: eu morri para minha vida e para os meus desejos. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a santidade, e agora eu tenho um compromisso com ela, e eu vou respeitar, aguardar, esperar o tempo que for necessário, e vou ser um modelo para essa geração. Fora disso, entra, namora, ou faz noivado, casa, tá tudo certo, mas não vem mentir no altar. Cara, tem compromisso que eu nem venho, que é uma mentira. Compromisso é quem sobe aqui para marcar casamento depois de 1 ano, depois de 2 anos, e vai viver 1 ano renunciando, 2 anos renunciando, e mostrando para Deus que em primeiro lugar está Ele. Cuidado com quem você se inspira, viu? Que relacionamento você se inspira, porque nem tudo que parece é. Segundo passo é ore, peça confirmação de Deus, dos pais, dos líderes. Ninguém melhor do que eles deseja melhor para a sua vida. Agora, se o líder já está dizendo para você: cara, não faz isso. Aí você fala: mas meu pai deixou. Tem pai que dá O jovem quer ser santo e o pai fala:
pai quer desencalhar o abençoado que nunca arrumou ninguém, aí acha que a gente, não, se ele perder essa daí, melhor namorar essa do que pegar uma do mundo, então pega essa mesmo. Que idiota. Desculpa. Porque tem pai e mãe que fica jogando os filhos para relacionamentos. Que vergonha. Que vergonha. Se seus líderes, seus pastores estão te orientando, esse é o segundo passo. Se teu pai aprova, se Deus aprova, vai que é tua. Entra nesse caminho lindo do compromisso. Terceiro e penúltimo passo, vocês vão ter que entrar num tempo de oração. Aí vai pegar. Por isso vocês não têm que acelerar o processo, porque enquanto vocês estão se conhecendo, vocês podem sair para tomar lanche, vocês podem se conhecer. Quando entra no terceiro passo, vocês vão ter que ficar de 1 a 3 meses sem se falar, só orando. Isso é o compromisso da maneira certa. Por quê, pastora? Para vocês pedirem confirmação de Deus, e vocês vão só falar com Ele. Vocês fizeram isso? Vocês vão conversar só com Ele, e Ele vai começar a falar coisas maravilhosas para você, e você vai contar no calendário os dias. Agora eu já vi jovens entrarem nesse passo e passar um mês procurar os líderes e falar: não é ela, não é ele. Mas se você não orar e pedir direção de Deus, como que você vai ouvir o que Deus tem para você? E a última coisa, depois que você passar por isso e Deus confirmar, Cleitinho, reconheça que esse é o desejo do casal, viver em santidade. E aí vocês vão amadurecer o relacionamento, iniciando um tempo de compromisso que começa no altar. E eu quero aqui falar a frase que eu amo: tudo que começa no altar termina no altar, mas tudo que começa na carne termina na carne. Imagina você subindo nesse altar com aquele que você tem um compromisso um com o outro de santidade, e se apresentar diante do mundo e dos santos, dizendo: ainda existe um povo santo nessa terra. Ainda é possível viver em santidade. Deus está levantando jovens modelo de relacionamento bíblico nessa geração. Assim como Ruth e Boaz, e aqui eu quero dar uma palavra para aqueles que não são mais virgens, aqueles que já tiveram outros relacionamentos. Ruth, ela já tinha sido casada, ela era viúva, ela não era mais virgem. Boaz não foi o primeiro homem na vida de Ruth, mas foi o homem certo no tempo certo. Deus honrou a fidelidade e a honra de ambos. Não importa o que você já viveu, irmão, jovem, não importa se seus relacionamentos até hoje foram péssimos, o importante é você decidir hoje escolher Deus, a santidade, e depois a pessoa certa no tempo certo. O mundo te incentiva a ficar com alguém, Deus te chama a andar com alguém de aliança. Quando Deus escreve a história, o tempo não atrasa e o amor não falha. Se Deus escolheu a tua história e você viver nele, vai ser no tempo certo, e o amor não vai falhar, vai ser certeiro. Conclusão dessa palavra: o verdadeiro amor é construído sobre a rocha do compromisso com Deus. Não sei se tem esse slide aí. Não troque promessas por pressa, nem santidade por distrações passageiras. E o próximo slide: espere em Deus, confie no processo, e seja hoje a pessoa que você ora para encontrar amanhã. Meu Deus, tudo que o Senhor faz é tão lindo. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Alinha-nos, Pai, ao teu coração, para que esse